Oi, gente, tudo bem? Pessoal, não sei o que aconteceu. Meu celular simplesmente travou, fechou. Vamos esperar todo mundo entrar. Esperar a Lu entrar e a gente continua conversando. Espero que agora sem eco. Desculpe aí, viu, gente? Mas a tecnologia às vezes nos prega umas peças. Mas vamos lá, vamos deixar todo mundo entrando. A conversa estava tão boa, mas nós vamos continuar, viu? Lu, cadê você? De volta. Tô Gente do aqui. céu, é isso. Ao vivo é assim, minha filha. A vida como Ao ela é, né? vivo. Não sei o que aconteceu. Acho que meu celular tá dando algum problema, porque ele ficou preto. Às vezes é posição mesmo. O meu também tem isso. Mas vamos continuar. Agora eu tô com eco ou tô sem eco? Vamos. Agora tá melhor. Pelo menos tô te ouvindo um pouco melhor. Peguei uma Dá umas saída aqui. paradas assim. Então vamos É, lá. Vamos continuar conversando vamos. sobre essas questões da aceitação corporal que eu tô falando. Quão difícil é isso, Sim. né? Entrando já um pouquinho nessa Polly, questão do repete pra mim, não ativismo. te ouvi. Ah, sim, no ativismo, sim. Isso. Retomar Hum. um pouquinho daquela reflexão sobre a aceitação cultural e entrar um pouquinho nessa questão sobre a... Beleza. Então, assim, sobre a aceitação corporal, eu quero, assim, reforçar, né, fortalecer que é um processo que cada um, né, caminha de uma forma diferente, né, a temporalidade é muito individual, né, não tem como a gente, não é receita de bolo mesmo, né, a aceitação corporal se apresenta de formas muito diferentes para cada um, né? E não é só um privilégio ou desprivilégio de um corpo gordo ou socialmente não aceitado pela sua forma, pelo seu tamanho ou pela sua configuração de simetria desejada pelos padrões atuais, mas é o conjunto da obra, né? E como cada um se vê, principalmente, porque a partir do momento que eu agrego essas partes desse corpo de forma amorosa, consigo me ver com bons olhos, seja na minha parte de sombra e de luz, né, em tudo que me compõe, eu consigo sim me sentir mais fortalecida para enfrentar essa sociedade que me deslegitima. Então, o que a gente tenta fortalecer na maioria das vezes no trabalho com aceitação corporal é como essa pessoa se vê. Esse é o primeiro ponto a ser trabalhado, né? É trabalhar que ela carrega sobre si mesma, né? E tentar trabalhar em cima dessa visão uma base fortalecedora para que ela possa viver, levar esse corpo para o mundo, se perder algumas vezes, mas saber quais são as âncoras que vão fazer com que ela possa voltar, né? Porque algumas vezes a gente vai se perder mesmo, não tem jeito, né? A gente vai fazer nossas andanças e vai se perder no caminho, mas a gente precisa saber voltar, né? E é esse ponto que é um dos pontos que vai trazer o equilíbrio necessário para poder fazer esse olhar com bons olhos para si mesmo, ser um sustentáculo para essa aceitação, né? Que não é uma coisa linear, é como você disse anteriormente, todo dia você precisa fazer isso. Você precisa fortalecer isso todo dia, você precisa trabalhar isso todo dia. E também não, porque assim, às vezes as pessoas falam assim, não é um trabalho diário, eu digo, mas aí também fica muito chato. Se a gente partir do ponto de vista que todo dia você tem que ficar ali fortalecendo, olhando no espelho, eu sou bonita, Não. Tem dias que você não tá para isso. Então você vai viver sua vida de uma forma orgânica, mas consciente, né?
É por isso que eu digo, aquelas âncoras que vão fazer eu me perder e depois me encontrar, né? É nisso que a gente precisa focar. Sobre o ativismo, para mim é uma coisa assim fundamental, né? E principalmente ver que ele está ganhando um corpo cada vez maior, né? Ele está tendo assim a sua atuação nos dias atuais cada vez mais significativa, né? Saindo de um espaço que era só uma reivindicação de visibilidade desse corpo, mas partindo para um tensionamento para poder ter garantias de direitos, né? Garantias para esse corpo viver essa corporalidade de forma equânime, né? Que é o mínimo que se pode fazer, né? Que é você ter todas as suas necessidades minimamente assistidas pelo Estado, é você ter um sistema de mobilidade que atenda às suas especificidades, que não são vulnerabilidades, porque sempre se coloca o corpo gordo como um corpo de vítima, um corpo adoecido, e não tem nada a ver com isso, né? Eu estou super bem, só quero uma cadeira que caiba meu corpo ali acomodado de forma adequada, né? Então eu não sou a pobrezinha gorda, porque já aconteceu uma vez de eu entrar no ônibus e uma senhora tá sentada na cadeira, né, para obeso, e eu me aproximar, não ia sentar porque tinha uma cadeira vazia atrás, e ela, minha filha, sente, isso aqui é para você. Ela fez um drama que eu quase abraço, eu digo, querida, você deve estar em sofrimento por alguma outra coisa, porque você olhou para mim e me viu assim. Digo, o que foi que você fez nesse espelho, mulher? Eu tive vontade de dar um abraço, porque ela fez assim um estardalhaço, isso aqui as pessoas têm que respeitar, ela se sentiu culpada por estar sentada. Eu digo, gente, não é nada disso, calma, supera, respira, aqui atrás tem uma cadeira vazia, vai dar tudo certo, enfim. Então, assim, não é essa posição que querem nos colocar, né? Esse corpo gordo é um corpo que pode fazer tudo que todo mundo faz, né? Não precisa ser questionado em seu desenvolvimento na vida, né? Então, o ativismo hoje, ele se dá de forma organizada, né? Muito mais estruturada do que antes, né? Ele começa de uma forma mais tímida, se organizando, porque pequenos grupos foram percebendo que havia necessidade de haver um tensionamento maior, e aí, a partir desse momento, também surgem grupos que assumem esse trabalho de forma individual, pessoas, né, que viveu uma situação pessoal com isso, ou o seu trabalho te levou a trabalhar dentro dessa perspectiva, então você começa a caminhar. Eu, por exemplo, eu trabalho de forma solitária, vamos dizer, não só, né, porque eu digo, minha voz é representação de muitas vozes, então eu fortaleço muitos coletivos, mas eu não sou filiada a nenhum. Eu não vinculei minha imagem a nenhum movimento, mas fortaleço todos eles, porque eu sei da importância de cada um desses movimentos, né? Então, o ativismo gordo, ele tem uma consciência maior e um foco voltado, óbvio, né, para o corpo gordo. Já o movimento Body Positive, que é um movimento que também me simpatizo muito, é um movimento que ele é mais abrangente, porque ele traz todos os corpos, né? Pessoa com deficiência, corpo magro, corpo gordo, enfim, todos os tipos de corpos, e trabalha essa aceitação corporal de uma forma mais abrangente, né? De uma forma ao indivíduo se amar pelo que é, igual aquela questão do fetichismo, né? Uma vez estava em uma palestra e um cara chegou e falou assim, que buscou namorar com a menina porque ela era gorda, e ele disse, ninguém quer namorar uma gorda e tal. Minha fala era depois da dela. E aí eu falei, não, mas isso aí é uma questão de fetichismo. Eu não me relaciono com pessoas me baseando somente na aparência delas, né? Precisa do algo mais. A aparência vai acontecer, você vai olhar naquele olho, vai haver um magnetismo, mas não é só isso. Tem todo um contexto e tem todo um conjunto de coisas que vai para além do corpo, porque eu não só sou um corpo no mundo, né? Eu tenho emoções, eu tenho, enfim, amor, intelecto, uma série de outras coisas, de atribuições além disso. Mas, infelizmente, ainda é muito pautado nessa questão, né? E o fetichismo, a gente percebe como ele também é maldoso, né? Porque você fica como se você fosse um brinquedinho, né? Eu me lembro também das questões dos freak shows, né? Quando eu estava começando a minha pesquisa sobre o estigma da obesidade, etc e tal. E como o corpo gordo, né, como o corpo diferente, ele é qualificado de forma tão animalesca e desumana, né, de forma a servir em circos
para que as pessoas pudessem ir lá apreciar esse corpo exótico, abundante e de uma forma extremamente cruel, né? Só objetificada. E hoje esses resquícios, né, desse passado ainda continuam, porque quando eu busco namorar com uma pessoa de corpo gordo para poder ser bem visto na sociedade como uma pessoa que não é preconceituosa, eu tô trazendo de volta essa vivência do passado em que aquele corpo era aceito nesses espaços de circo, porque em nenhum outro mais espaço ele era bem-vindo, né? Então era como se fosse um favor. Você vai trazer aquela mulher, a mulher mais gorda do mundo. Então, nesses processos, existiram várias artistas circenses dotadas de imenso carisma, em que fizeram, né, sua trajetória pautada nesses processos de fazer o papel no circo da mulher mais gorda, que nada mais era do que estar lá para ser vista, né? Porque era o exótico, era o diferente. Então, o ativismo ele vem tensionando de uma forma mais estruturada tudo que se promove e se oferece a esse corpo gordo, dando a ele os direitos que lhe foram negados, né? Tensionando para que a garantia desses direitos possa acontecer. Por exemplo, no movimento Vai Ter Gorda, a Adriana defende 2 projetos de lei, que um é exatamente favorecer que, se o corpo gordo não se encaixa no torniquete, ele pode entrar pelo outro lado, né, pelo meio do ônibus, porque não é uma coisa que comumente acontece. As pessoas não são empáticas com o corpo gordo de uma forma espontânea, né? Na maioria das vezes esse corpo é ferrenhamente condenado ou então rechaçado de forma a servir de piada, a passar por constrangimentos. Tem um relato de uma pessoa bastante obesa que ficou presa no torniquete e que ela disse que não sabia se estava mais triste pelo corpo dela estar sendo tão machucado e destruído naquele espaço, ou pelo olhar das pessoas, né? O motorista, o cobrador tentando passar o torniquete, o outro dizendo não vai passar, vai quebrar e não sei o quê. E o olhar das pessoas sobre ela disse que quando saiu dali ela tinha vontade de sumir no mundo, porque ela não conseguia olhar para a cara de mais ninguém, inclusive para a própria cara, né? Disse, eu não conseguia nem me olhar no espelho, porque eu me senti como se fosse um elefante no circo, e todo mundo rindo, todo mundo, enfim, rindo do meu sofrimento, rindo da minha dor, me condenando. Então, são situações que a gente vivencia no nosso dia a dia, né? Algumas, como eu falei, de forma mais revelada, e outras mais sutis, disfarçadas de cuidado, como, olha, é porque esse corpo precisa de saúde, precisa de disposição, enfim, as mais diversas situações, né? Travou aqui, viu, Polly? Tá só rodando. Pode falar, minha querida, não vou ficar só no monólogo. Não, tá dando certo. A conexão tá Tá pegando dando. aqui, mas tá. Eu tô conseguindo Tá indo. ouvir, gente. Vocês estão conseguindo Ótimo. Eu não só tô conseguindo te ouvir, como a sua fala tem me representado e me encantado, né? Como sempre. Lu, e vamos falar um pouquinho dessa questão do empoderamento e da nossa luta? Sim, muito importante, né? A questão do empoderamento, né? Às vezes a gente é questionado, sim, o empoderamento quer dizer o quê? Você sair em brigar por isso? Não, gente, empoderamento também é amor. Também é uma apologia ao amor, né? É uma apologia a uma visão mais amorosa, mais gentil sobre todas nós, né? Então, o empoderamento, ele começa a se sustentar a partir do processo de aceitação. Quando eu começo a agregar as minhas partes que antes eu rejeitava, quando eu começo a me ver de forma amorosa, eu vou, de certa forma, me fortalecendo para começar a tensionar os processos que eu preciso para a garantia de direitos, né? Então, o empoderamento, ele começa comigo. Eu não consigo partir para um fronte de militância se eu não começo essa militância comigo mesma, né? Se eu não começo a agir de forma orgânica comigo, porque eu também digo para as irmãs, eu digo, gente, você não é militante 24 horas. Gente, você não precisa estar com o pau na mão 24 horas, né? A gente também tem direito às docilidades, que a gente também se nega por precisar entrar em um ativismo mais, vamos dizer assim, mais ativo, né? Mais trabalhado. Porém,
a gente também se empodera pelo amor, né? Porque a partir do momento que eu também não aceito julgamentos em relação a mim, eu começo a deixar de julgar. Por exemplo, nem todo mundo que comete situações que são constrangedoras para um corpo obeso, comigo hoje, eu consigo olhar para essas pessoas com bons olhos e não ficar com raiva como eu ficava antes. Porque antes, quando falava, você é linda de rosto, mas o corpo, se pudesse emagrecer, eu ficava com muito ódio, porque eu dizia, filha da mãe, é pra aí, velho, tá me julgando assim e tal, eu ficava com muita raiva. E hoje, depois de eu entender tudo que eu sou, né, e agregar partes que eu rejeitava antes, eu olho para essa pessoa e vejo que muitas das vezes ela não tem nem vamos dizer assim, ela não tem a informação, ela não tem a sensibilidade para perceber que eu sou muito além do que a carne que ela está vendo, né? Então eu já não sinto mais raiva, muito pelo contrário, às vezes eu sento para dialogar e digo, olha, fique tranquila, eu estou bem, estou fazendo minhas coisas de forma legal e tal, enfim, vou desanuviando a cabeça da pessoa, porque às vezes ela também carrega uma culpa por me sentir mal por falar isso com você, não se sinta, porque faz parte da nossa vida, conversar com as pessoas que a gente gosta, né? De uma forma a tentar ver o que é que a gente pode fazer para ajudar, e a gente nem sempre sabe o que ajuda o outro, né? Porque eu costumo dizer para os pacientes, inclusive, que quem é doutor nele é ele próprio, não sou eu, né? Eu tô ali para ser um apoio, né? Para a gente fortalecer um processo, mas que eu sou um apoio. O doutor, na sua própria história, é você mesmo. Então, quando eu consigo me apropriar disso, né, o meu empoderamento vem. Porque eu não vou me sentir mais afetada por tudo que chega para mim de forma do externo, né? Eu vou começar a saber filtrar o que eu absorvo, o que vem para dentro, o que eu deixo passar, né? Algumas vezes eu vou sofrer? Vou, porque é normal, né? A dor e a delícia de ser quem é uma coisa que é natural para a nossa vida, né? Mas se eu consigo me olhar com esses bons olhos, agregar essas partes de mim, o empoderamento para poder fortalecer os movimentos ou fortalecer o meu próprio ativismo, ele acontece de forma mais possível, sustentável e natural, né? Porque eu também prego muito isso. Eu digo, gente, a gente não precisa ser uma caricatura, né? Os movimentos, o ativismo, ele não precisa ser uma ode ao ódio a quem é gordofóbico, apesar de precisar falar isso várias vezes. Essa fala precisa acontecer sempre, mas a gente também pode pegar o caminho do amor, né? E o empoderamento, ele traz isso. Você não precisa mais guerrear com ninguém. Quando você está falando com uma pessoa sobre as questões no tocante da gordofobia, que a pessoa se dispõe a não se abrir ao diálogo, a não querer entender, a bater de teste que é, não, eu tenho isso dentro de mim e brigar por uma razão, você não fica naquele embate, você vai trazendo seus argumentos e vai saindo de campo delicadamente, dizendo para aquela pessoa, se você se sentir à vontade em conversar com isso, sobre isso depois, a gente está aqui à disposição. Mas você não perde energia com aquilo, como a gente fazia há tempos atrás, que a gente precisava de uma atenção menos consciente, né? Então, assim, eu sempre que tenho oportunidade, participo das ações dos movimentos que eu conheço, as pessoas que estão à frente. Eu fortaleço essa discussão da anticordofobia em todos os espaços que eu sou convidada lá. Eu tento trabalhar isso de uma forma sutil na minha página, no meu Instagram, do jeito que eu posso. E assim, vou seguindo dentro desse ativismo de forma muito consciente e não só combativa, mas também amorosa, né? Porque se eu ficar só no combate, eu me desgasto e não resolvo nada, né? Então eu preciso carregar esse amor também, porque é uma medicina importante para os dias atuais, né? Necessária e importante, né? Enfim, é isso aí. Lu, é muito legal te ouvir falar, né? E você falando, eu pensei em várias coisas aqui. E agora eu vou falar que eu tô meio sem palavras, porque eu acho que a tua fala me mobilizou infinitamente. Eu acho que enquanto nutricionista gorda, para mim foi muito difícil aceitar que eu era gorda e que em alguns momentos essa gordofobia que eu tanto rejeitava no outro estava dentro de mim, né? E que tudo bem,
eu era uma nutricionista obesa e eu precisava de me aceitar assim. Porque tinham várias coisas que me levaram a Sim, ser aquela pessoa. E que às vezes alguém olhar pra mim e perguntar: você tá grávida de quantos meses? De fato, eu tinha uma barriga que parecia uma barriga de grávida. Então as pessoas poderiam se associar à minha imagem e eu não estava grávida. Então, ver isso do outro, às vezes, foi um processo de me aceitar enquanto uma pessoa com obesidade. Então, acho que esse processo de aceitação que a gente discutiu num primeiro momento, ele não é fácil. Ele não é simples. não. E a nossa militância, ela vem muito dessa nossa aceitação. E eu acho que num primeiro momento essa aceitação vem muito com raiva do outro, né? Sim, Porque a gente não quer sim, ser rechaçada pelo outro, a gente quer ser acolhida, né? A gente quer receber afeto. Eu não quero ir a um profissional de saúde e simplesmente ele esquecer todas as minhas demandas e só pensar no meu peso. Eu não quero sim, chegar num lugar e ficar pensando se eu posso ou não sentar naquela cadeira, porque eu não sei se aquela cadeira suporta o meu peso, né? Eu não quero chegar na sim, universidade e aquela mesinha com aquele negocinho para colocar o livro não caber o meu corpo. E tantas outras são as espécies de violência que o corpo gordo sofre no seu cotidiano. E aí essa sua fala final, ela mostra sim, pra gente que existe a possibilidade concreta. Acho que todos com precisamos certeza. militar nesse ativismo, né? Todos nós, profissionais da Sim, saúde, que temos essa questão como cara dentro do nosso cuidado, a gente precisa sim entrar nessa militância. E aí, Lu, eu te agradeço infinitamente por ter disponibilizado o seu tempo para conversar com a gente. Peço desculpa ao pessoal que nos assistiu por essas questões de conectividade, de eco, de cair. Eu acho que aquela primeira parte da nossa live a gente perdeu. Eu dificilmente, eu acho que eu não vou conseguir salvar, mas vou conseguir salvar esse segundo momento, que foi uma reflexão linda. E aí, gente, eu queria que se alguém quisesse deixar algum comentário, a gente já está partindo para os minutos finais da nossa live, né? Fiquem à vontade para deixar algum comentário. E Lu, queria que você encerrasse, né? Falasse um pouquinho do que você quiser falar aí nesse finalzinho. bom, teve aqui um comentário que eu achei bem interessante de Leandro Sarmento, que é um nutricionista também, uma pessoa muito cara, né, o irmão. E aí ele disse o seguinte: tem alguma coisa que a gente possa fazer quando a gente percebe alguma pessoa sendo vítima de um ataque gordofóbico? E assim, eu me preocupo menos com o agressor e muito mais com a vítima. Então, assim, primeiramente eu fico observando como é que existe. Quando isso já aconteceu comigo, de uma pessoa tá passando por um ataque gordofóbico e ela fica tão constrangida que ela não queria que ninguém encostasse nela e sair. Como também já teve situações de eu sentar e dizer assim, você quer conversar um pouco? Né? Vamos conversar um pouco, vamos tomar um café e tal. Então, assim, primeiro observe e sinta, siga sua intuição. Você vai perceber se ela está aberta a receber esse acolhimento ou não. Mas você insuflar ou entrar na briga com o gordofóbico, entenda, o gordofóbico não é o importante nesse momento, mas sim a pessoa que está sofrendo esse tipo de agressão. Né? Então é uma forma da gente tentar ajudar um pouco nesse processo. E de fala final eu quero agradecer, né, dizer que foi um prazer, uma alegria, uma honra estar aqui nesse espaço com você e com vocês. Tem sido muito gratificante estar do seu lado caminhando, Polly. Tem sido várias descobertas felizes, que eu acho que nada é em vão. E dizer que a gente está aí, né, caminhando para tentar ser, assim, colaborar do jeito que a gente pode para que isso possa mudar de fato, né? Melhorar onde a gente tem alcance, né? Agradeço mais uma vez e muito obrigada mesmo. É isso, Lu. Eu acho que você e várias pessoas, eu e Lu, a gente trabalha num projeto juntas, né? Eu falo que foi o meu grande presente da quarentena, né? Eu acho que eu tenho ficado, tenho me encontrado enquanto nutricionista, tenho, acho que desde que eu começo a entender e a estudar mais sobre essa nutrição, que é mais empática com o outro,
que a gente consegue olhar para o outro dentro da sua real relação com a comida e com o seu corpo e ter mecanismos de apoiar esse indivíduo, não apenas de julgar esse indivíduo, né? Lu é um presente, eu também concordo, né? Vários Bom, agradecimentos. ela é um presente também. Lu é um presente, gente. Mana, né? Eu tô muito feliz Mana. de você aqui, né, Sim. mana? Quando eu vejo Lu falando, eu já penso assim. É isso, eu acho que foi uma noite linda. Tô saindo daqui com meu coração Sim. cheio de amor, né? Eu Cheio de também. representatividade. E como é bom a gente poder ter essa troca, né? Colocar aqui parabéns, amo ver mulheres inspiradoras, e é isso. A gente quer Com abrir esse certeza. espaço, né? A ideia da gente trazer essas lives para o Combracas acabou que a gordofobia emergiu muito forte nesses últimos dias, e Sim. essas lives já estão planejadas, gente, há muito tempo. Né? A gente está aí no assunto do momento, mas essas nossas lives já estão planejadas desde o mês passado, né? E como é bom a gente discutir, a gente entender que se o que a gente está achando oprime o outro, não é piada, não é divertido, não é legal, né? É Essa verdade. questão que você traz agora nesse momento, às vezes a gente precisa acolher aquele indivíduo, Sim. né? Sim. Inclusive o gordofóbico, que também deve Sim, sofrer. sim. Ele Com também sofre, certeza. né? Uma coisa que a gente está discutindo bastante é que essa lipofobia, esse medo de ter um corpo Sim. gordo, tem adoecido tanta gente nesse momento de quarentena, né? Enquanto a Sim. gente precisa se preocupar em estar vivo, em estar saudável, a grande maioria das brincadeiras, dos memes na internet reforçam essa imagem de repulsa ao corpo gordo, Sim. né? Sim. Então essas pessoas também precisam ser acolhidas. E eu super Com acredito que a certeza. gente transforma o mundo no amor, né? Então É uma vamos, medicina potente. com certeza. Isso aí, gente. Olha, estou muito feliz de estar aí. Sigam lá o Instagram de Lu. Lu é ótima, sempre trazendo coisas lindas. Estamos aí, né? Muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada, Lu, pelo carinho. E é isso. Um beijão. Até mais, pessoal. Até mais.